Vamos abrir lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 6. Provérbios capítulo 3, do 1 ao 6. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Até aqui. Assim mesmo, sentados, vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Fala conosco. Mostra-nos os desejos do teu coração. Mostra-nos, Pai, a tua vontade. Ensina-nos a buscar a tua vontade e fazer tudo de acordo com o teu querer, Pai, para que possamos realmente ter essa vida abundante, vida cheia de graça, vida cheia de paz que o Senhor nos promete, Pai. Nós queremos tomar posse dessas promessas, Pai, e levar essas promessas às outras pessoas, ensinando-as a guardar e serem obedientes à tua palavra, Pai. E toda honra, toda glória nós queremos dar a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu queria falar sobre um segredo que as pessoas não conseguiram descobrir ainda, né? Muitos já sabem, né? Mas não cumprem. Obediência, o segredo de uma vida de paz e abundância. Segredo é a vida, obediência é o segredo de uma vida de paz e obediência. As pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Perguntam, preocupada a vida após a morte, né? Vida após a morte. As pessoas vivem preocupadas simplesmente porque elas não buscam saber a respeito de um Criador. A pessoa só vai entender essas coisas, só vai ter essa vida abundante, essa vida tranquila, somente depois que elas entenderem que existe um Deus. Enquanto elas não entenderem, não compreenderem, não aceitarem essa existência de um Deus, de um ser supremo, elas nunca vão andar tranquilas. Elas sempre vão andar preocupadas, né? Preocupadas com o amanhã, preocupadas que vai acontecer com elas depois que morrerem. E se, mais ainda, muitos, nós que já somos cristãos, entendemos que existe um Deus, nós às vezes estamos preocupados, o que vai acontecer amanhã, depois da nossa morte, será que vamos para o céu, será que não? Porque às vezes nós resbalamos na obediência à lei de Deus, e daí nós também nos preocupamos, assim como eles ficam preocupados, eles já ficam mais preocupados ainda, porque eles não sabem, até na hora da morte ali ainda, mas Deus dá oportunidades para nós. Então o segredo de Deus, Ele garante para nós esse segredo, a obediência é o segredo de uma vida de paz e abundância. Ele garante para nós aqui, vejam que Ele diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja bem, ele diz que ele vai, dias, vamos acrescentar vidas, porque você vai estar tranquilo,
Você já viu uma pessoa que sempre irritada, uma pessoa preocupada, dá um infarto às vezes nos 40, nos 30, morre rapidinho. Agora aquela pessoa tranquila, que sabe que existe um Deus, vive em paz, obedece a palavra, tranquilo, às vezes vive sem te. Vocês viram isso? Pessoa tranquilo, tranquilinho, toma um chimarrãozinho dela, vive a vida dela tranquila, com Deus, vai na igreja nos domingos, Essa pessoa é tranquila, é longânima em idade também, assim como ela é com Deus, é tranquilo, existe uma paz no coração dela. E você viu como hoje, ultimamente, as pessoas estão morrendo rápido? As pessoas morrem, o nervosismo, é aquela rapidez no trânsito. Quantos jovens têm morrido, perdido a vida no trânsito, na violência? Eles buscam essa coisa, ao invés de buscar em Deus, essa paz, essa tranquilidade, eles buscam nas drogas, buscam na bebida, no álcool, nas festas. E simplesmente eles têm aquela alegria passageira e não têm realmente essa paz, essa tranquilidade que nós podemos ter, que Deus garante para nós. Ele diz que nós teremos essa vida de paz, uma vida tranquila, se nós estivermos nele. E Ele exige que nós sejamos benignos, e bondosos, benignidade e a fidelidade, Nós sejamos bondosos e fiéis a Ele, fiéis a Deus, é isso que Ele exige, Ele quer que nós sejamos isso, Ele quer a nossa fidelidade e quer que nós sejamos bondosos, porque a fé, nós cremos nele, a fé, a bondade, as coisas que nós fazemos, deve acompanhar a nossa fé. Isso não vai salvar, A fidelidade a Deus sim nos salva, mas a nossa bondade tem que acompanhar a nossa fé. A nossa bondade, as nossas boas obras tem que acompanhar a nossa fé. Isso, mas quem vai nos salvar é a nossa fidelidade a Deus, a fé em Deus. É isso que vai fazer com que nós sejamos salvos. Não é essa obediência que vai nos acrescentar anos de vida e paz, tranquilo. Vocês já viram como é fácil nós vivermos em paz com Deus? Mas como é fácil nós vivermos preocupados, Preocupado, falta arroz, falta feijão, falta trigo, as latas estão caindo, estão batendo lá, passa um caminhão lá na rua. Se preocupa, muito com as coisas. E Deus quer que nós tenhamos nele, a esperança nele. Que Ele diz que automaticamente, quando nós somos fiéis a Ele, automaticamente Ele vai nos dar essa vida em abundância. Jesus mesmo também falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós nos apegamos a Ele, Ele vai nos dar essa vida abundante. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas pensam que só vir na igreja é fácil, Só sermos fiéis a Deus é fácil, mas temos que buscar a justiça de Deus. Ser justo quer dizer ser fiéis e benignos. A justiça de Deus para as nossas vidas. Buscar a justiça de Deus em tudo. Em tudo, buscar a justiça de Deus. Às vezes nós buscamos a justiça de Deus, achamos que estamos sendo obedientes à palavra de Deus, distorcemos essa obediência a Deus, para ficar mais fácil para nós nos adaptarmos às pessoas, ao povo, adaptarmos ao nosso convívio no trabalho, na escola, na universidade, os nossos vizinhos. Nós moldamos isso para vivermos em paz com as pessoas, mas esquecemos que não estamos em paz com Deus. Às vezes a nossa paz, a paz com o mundo, não é paz com Deus. Nós vivemos em paz não quer dizer que nós estamos bem com Deus. Nós vivemos tranquilo, uma vida tranquila, não quer dizer que nós estamos bem com Deus.
Vocês sabiam disso? Às vezes nós estamos tranquilos. Todo mundo. Você passa na rua, cumprimenta todo mundo. Você vai ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da república. Todo mundo te conhece. Você está de bem com todo mundo, não é verdade? Mas será que você está de bem com Deus? Às vezes isso não quer dizer que você está bem com Deus. Nós só estamos de bem com Deus quando nós fazemos tudo por Ele e para Ele. É isso que Ele quer, que nós façamos tudo por Ele e para Ele. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 8. Prometo que vai ser bem rapidinho. Não vai ser muito. Romanos capítulo 13. Do 1 ao 8. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem darão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Amém? Nós devemos ser sujeitos a todas as autoridades. Não tem, veja bem, não tem, em hipótese alguma, autoridade que não seja instituída por Deus. Vocês ficam pensando, mas espera lá, e se entrar um comunista no governo nosso? Foi instituído por Deus. E se entrar um tirano, né, para nos governar? Foi instituído por Deus. Mas como? O meu povo perece por falta de conhecimento. É nós que colocamos eles lá, não é verdade? Nós aqui que somos países, nós votamos, somos nós que elegemos ele. E Deus deixa. Deus não vai obrigar na hora ali mudar teu voto. Eu quero votar em tal pessoa, digamos. Deus não vai mudar teu voto naquele momento. É você que quer. Somos nós que colocamos. É uma autoridade imposta. E se você quer fazer, nós não devemos temer a autoridade simplesmente por medo do que ele vai fazer. Por exemplo, a polícia. Nós vamos ter medo da polícia, não vamos matar, não vamos roubar, só mesmo por medo de ser preso. Não. É consciência com Deus. É amor a Deus, é amor às pessoas. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. A ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor. Então, essas autoridades, todas elas, poderão e pode ser uma autoridade que seja instituída por Deus para nos corrigir, para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos moldados para Ele. Nós podemos ter a nossa consciência deve ser voltada para Deus, por amor a Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas têm um ditado que diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade? As pessoas, se você não vem para Deus por amor, vem para Deus. Porque
Muitas pessoas vêm para Deus por causa às vezes, pela dor, pelo sofrimento. Ela está passando por um tratamento, ela vem para Deus. E Deus açoita os filhos porque Ele ama. E nós só vamos, e Deus, Ele sabe que se nós tivermos tudo bem na terra de Jerusalém, né? Está tudo bem, né? Você vai na boa, você continua, está tudo bem. Vai sábado, vai domingo, você nem lembra de Deus, está tudo bem na tua vida, né? Domingo você assa uma carne, ou vai jantar fora, vai na churrascaria. Segunda, terça, quarta, tudo bem, tudo numa boa. Vocês já notaram isso? Quando está tudo numa boa, você às vezes até... nós já não tem aquele ritmo já, você lê a Bíblia todo dia, mas você nem vê a Bíblia, nem olha para a Bíblia. A Bíblia põe em cima do guarda-roupa, muitos lá, está cheio de poeira, lembra só para tirar o pó dela, né? Esquecemos de nos alimentar da palavra de Deus, esquecemos de fazer aquilo que Deus quer, esquecemos dele, a obediência, nós nos afastamos daquilo que Ele quer, nós não fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós devemos estar sujeitos à autoridade dele imposta sobre as nossas vidas. Toda a autoridade foi instituída por Ele. Então, essas autoridades, daí nós começamos a fazer tudo para essas autoridades, para que nós sejamos sujeitos a ela. Quando nós somos sujeitos a elas, nós deixamos de ser sujeitos a Deus. Deixamos de ser sujeitos a Deus. Nós temos que ser sujeitos a Deus e não a essas autoridades. Nós devemos obedecer a autoridade até o momento em que elas não estejam fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quantas leis estão colocando que é contrária à vontade de Deus, que é contra a palavra de Deus? Nós não devemos obedecer às autoridades cegamente. Se nós distorcermos esse texto aqui, nós temos que obedecer a todas as autoridades. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Claro, todas foram instituídas por Deus. Mas você não pode obedecer elas cegamente. Você não pode ser cego à vontade de Deus. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai entender que você tem que obedecer a Deus. Primeiro Deus, depois essas autoridades. Todas elas foram instituídas por Deus. Mas você tem que primeiro obedecer a Deus. Você não pode obedecer a ordens absurdas. Ordens absurdas. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Wellington. O Wellington dá uma tropa para ele, de comando para ele. Teve uma invasão num terreno aí do exército, e o Wellington vai como comandante da tropa. Chega lá, ele manda, mate todo mundo, né? Se os soldados obedecerem a ordem dele, é uma ordem absurda. Eles estão indo contra a vontade de Deus. Eles não foram lá para matar. Eles foram para tirar a invasão. O soldado, por exemplo, o militar, que ele começa a fazer as ordens absurdas, ele pega as pessoas e começa a matar. Eles foram instituídos simplesmente para levar aquelas pessoas que cometeram pecado, cometeram erros, né? Mas não fazer a vontade deles, de acordo com a maneira deles. É contra a vontade de Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos totalmente dispostos a Ele, obedecendo a Ele em tudo. E Ele pode levantar para nossas vidas carrascos a hora que Ele quiser. Ele pode levantar para quê? Para que nós sejamos corrigidos. Vocês lembram lá em Abacuque? Vocês não lembram? Depois vocês lêem em casa, senão fica muito longo. Abacuque, vocês lêem lá Abacuque. É curtinho, Abacuque, é bem curtinho o livro dele. Deus levantou os caldeus para tratar os judeus, o povo judeu, Judá. Por quê? O Judá estava se desviando do caminho de Deus. Deus levantou os caldeus, que eram um povo guerreiro, que matava todo mundo, eram sanguinários, né? Deus levantou aquele povo para educar os filhos dele. Então Deus pode levantar um ímpio para que nós nos consertemos. Se nós estamos errados,
Se nós errarmos, Deus pode levantar um ímpio para que nós comecemos a andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que daí nós vamos estar tranquilos. Você não deve nada, né? Você está tranquilo, você não fez nada de errado. Você anda de cabeça tranquila, você deita em casa, dorme, né? Tranquilamente. Você já viu um ladrão, ele dorme tranquilo? Parou o carro na frente, ele viu umas luzes piscando, ele já olha, né, certo, pela janela, aquelas luzes piscando, a polícia chegou, né? Ele anda tranquilo na rua, ele está indo, o guarda manda ele parar, ele já pensa, já me descobriram, e ele vai querer desviar, fugir. Aquela pessoa que, por exemplo, trabalha num escritório, alguma coisa, e ele está desviando do patrão, né? Desviando dinheiro do patrão. O patrão chama ele, eu preciso conversar com você urgente agora, algo muito sério. A pessoa já entra na sala do patrão, tremendo, né? Será que ele viu alguma coisa? Será que ele descobriu alguma coisa? A pessoa que está adulterando, o homem ou a mulher que está adulterando, se o marido falou qualquer coisa, eu acho que ele descobriu. Ou se a mulher falou alguma coisa, descobriu. Né? Anda sempre, não consegue ter tranquilidade. A pessoa que não está fazendo as coisas corretas, obedecendo a lei de Deus. As pessoas que não agem, ela anda sempre com medo. Com medo. É assim, então obedecer a Deus, é por isso que ele diz que obedecer a Ele é um segredo, por isso que é o título, um segredo de vida e paz. Você não tem nada errado. Você vive em paz. Você vive tranquilo. Sabe que teus anos vão ser acrescentados. A tua vida vai ser acrescentada porque você vai estar tranquilo. Você não vai ter um infarte fulminante, né? Por causa de preocupações exacerbadas. Você vai andar tranquilo, né? Claro que nós temos que prever também as coisas, né? Por exemplo, você vai se preocupar 5 dias da manhã, preocupar com um planejamento tranquilo, né? Por exemplo, fazer uma poupança, mas não que seja algo que você seja dependente daquilo. Você tem que se planejar também, mas teu planejamento de dia a dia é tudo por amor a Deus, sabendo que uma hora ou outra você vai voltar para Ele também. Não se apegar nessas coisas que nós temos aqui. Então, amor a Deus, obediência às autoridades é amor a Deus. Obedecer às autoridades é amor a Deus. Obedecer às autoridades é colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós obedecemos todas as autoridades, é colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós obedecemos às autoridades. Porque sabe que ela foi imposta por Deus, ou para tua correção, ou para te exaltar alguma coisa, né? Mas aquela autoridade foi colocada por Deus, mesmo que seja porque nós colocamos, porque Deus nos dá o direito de escolhermos. Deus nunca quis rei para o ser humano, mas o povo queria um rei, o povo de Deus queria um rei, e o primeiro rei foi colocado Saul, porque o povo pediu. O povo que pediu. E o que o rei quer? O que nós, esses tempos, estavam querendo colocar, começou no Rio de Janeiro lá, aquela descendente de Pedro Alves Cabral, parece. Quem que é aquele? Não é preso, que era primeiro regente lá, que tem no Rio de Janeiro. Ele queria pôr reinado, voltar à monarquia. Ele queria pôr rei aqui de novo no Brasil. Até começou um impeachment para o Brasil e aceitar rei. É Dom Pedro I, né? É esse mesmo, é aquele que mora no Rio de Janeiro, lá que tem aquela praça lá. É da família Bragança. Então, veja, eles começaram, tem até uma praça no Rio lá. Tá, mas você morreu, né? Mas ele queria voltar ao rei. Você quer um rei para a tua vida? Alguém para você prestar obediência? Deus não quer isso. Deus quer que nós obedecemos, façamos tudo. Por que quando nós fomos fazer o Estatuto da Reconciliação, chegamos num local lá, um contador, ele falou,
fazemos o estatuto, mas já fazemos o regimento interno. A mulher tem que usar cabelo comprido, não pode usar brinco, batom, tinha um monte de coisa no negócio lá, saia, meu Deus, eu falei, mas para que isso? Você tem que fazer, a mulher, muitas coisas que eram exageradas, e quando você coloca essas coisas, a pessoa não faz aquilo por amor a Deus. Se nós colocarmos o regimento, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer, as pessoas não, elas fazem não por obediência a Deus, não por obediência ao Pai, mas não porque está lá, senão eles vão me tirar, eu vou me cortar meus direitos dentro da igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não precisa, nós temos que ensinar as pessoas a obedecerem a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, a pessoa que vai se transformada, porque é Deus, é o Espírito Santo que vai nos transformando. Obedecendo a Deus, nós obedecemos qualquer autoridade, e vamos ser bem recebidos em todos os lugares, porque se Deus estiver à frente, nós vamos ser tranquilos, recebidos em qualquer lugar, porque é Deus que faz, é Deus que nos leva. É como no caso de Daniel, ele desobedeceu às ordens de Nabucodonosor, né? Ele desobedeceu, mas foi como? Conseguiu ser exaltado. Daniel, ele desobedeceu às ordens do rei, foi jogado nas covas dos leões, né? Mas ele não negou, e o que aconteceu com ele? Saiu de lá com muito, Nabucodonosor deu muito mais poderes a ele ainda, porque viu que existia Deus na vida dele, um Deus verdadeiro, o qual Nabucodonosor também ele teve que passar por várias provações. Se você ler depois lá está em Daniel 4:32, lá em diante, ou Daniel lá, vocês vão ver o que aconteceu com Nabucodonosor também, a história de Nabucodonosor e de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também está lá. Vocês vão entender bem o que é a autoridade sobre as nações, o que é primeiro colocar Deus. Se nós pudermos ver também, nós podemos ver isso na vida dos discípulos, lá em Atos, capítulo 5, vamos ler lá, Atos, capítulo 5, do 27 ao 32, diz assim: Atos do capítulo 5, do 27 ao 32, diz assim: trouxeram-nos e apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinaste nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes, pendurados no madeiro, Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nós temos que obedecer primeiro a Deus. Isso é sinal de obediência. Isso é desobedecer às ordens absurdas é sinal de obediência a Deus. Quantas ordens absurdas vocês vão ver por aí? Quantas coisas vão querer implantar sobre a igreja do Senhor, sobre nós cristãos? Vão ser muitas. E quantas pessoas acham que, por exemplo, tem 3 tipos de ramos. Tem pessoas que acham que você deve se afastar da política. Política é do diabo, então não adianta você se afastar, entrar na política. Você está errado, né? Fuja da política, fuja disso, continue na tua vida, trabalhe. Você tem que cumprir teu voto, vote lá, mas se afaste. Outros já acham que você tem que estar no meio dos dois, né? E outros já acham,
acredito nessa parte, que é a terceira, eu acredito que nós devemos eleger cristãos com pensamentos cristãos, não para atender somente os cristãos, porque há todos que têm uma idoneidade e saiba tratar a política. Isso sim, nós devíamos eleger pessoas assim. Eu acho que, para quê? Nós estaremos obedecendo a Deus, colocando pessoas que realmente têm uma ideologia cristã, baseado em Jesus. Aí nós estaremos moldando as coisas. Não fugir, dizer que não podemos fazer nada disso, não podemos. Não, nós temos que ter uma meta, uma transformação, porque somente através de Deus é que uma nação pode ser transformada. Somente através da palavra de Deus o mundo vai ser transformado. Somente então, como que nós vamos transformar o mundo se nós não quisermos entrar nesse meio? Quem que vai continuar governando? Não é verdade? Quem vai continuar governando? Quem vai ser as autoridades? Vai obedecer a Deus, mas quem que vai ser as outras autoridades sobre nós? Se nós não colocarmos lá pessoas com idoneidade, pessoas idôneas. Não importa, eu creio que não, eu creio que tem que ser pessoas idôneas, que tenham uma idoneidade cristã, que venha de Deus, para que eles possam governar com responsabilidade, sem querer serem, como é que fala? Ditadores. Para nós temos que escolher essas pessoas. Isso é obediência a Deus. Nós queremos mudar, queremos que todos sejam felizes, queremos que todos, que acabar com a pobreza, mas tem que ser pessoas que tenham algo que querem fazer realmente isso bom para as pessoas, não fazer proveito daquela miséria, tirar proveito dos miseráveis, né? Nós temos muitas pessoas tirando proveito dos miseráveis, né? Ao invés de exaltar o nome de Deus. Isso é obediência a Deus. Às vezes nós nos afastamos disso e tiramos essas coisas. Obedecer a Deus é fazermos tudo para que o mundo viva em harmonia. Os apóstolos, quando eles se revoltaram, quando eles estavam pregando a palavra de Deus, levando a paz para aquele local, levando Deus, eles foram chamados para que eles negassem, não falassem mais daquilo, não falassem mais que Jesus ia trazer paz, Jesus ia trazer alegria, Jesus ia trazer, era o amor. Eles foram chamados, mas eles negaram. Quase todos tiveram que fugir, todos morreram, somente João que morreu até a velhice, mas a maioria foram enforcados, decapitados, mas não negaram a Cristo. Eles conseguiram isso, e com isso, como que eles foram? Quando nós fazemos tudo isso, nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos agraciados com o Espírito Santo. Os apóstolos foram agraciados com o Espírito Santo. Eles receberam a recompensa do Senhor. O Senhor é que nos recompensa. O Senhor é que vai fazer para nós isso. Podemos verificar isso com ele, com os apóstolos. Eles foram agraciados com o Espírito Santo, e mesmo estando diante da maior autoridade no Sinédrio ali, eles falaram: primeiro a Deus, primeiro o Senhor, e depois os outros. Jesus foi um exemplo maior de obediência. Jesus foi o que mais obedeceu. Ele mesmo não precisando, ele obedeceu. Ele não tinha pecado, se batizou no batismo de arrependimento. Ele não precisava ser crucificado, se crucificou, deixou-se ser crucificado por causa de nós. Ele não precisava sofrer tanto, sofreu, fez tudo. Ele passou 40 dias no deserto, tudo por obediência a Deus, por nós. Ele podia ter falado: eu não vou sofrer para esse povo, né? Podia ter falado para Deus, para o Pai, mas ele, por obediência a Deus, ele fez tudo submisso a Deus, por submissão ao Pai. O sofrimento daqui não foi porque ele fosse pecador, não.
Porque nós somos pecadores, nós éramos pecadores. Nós éramos pecadores, amém? Hoje, nós não temos pecados, nós somos livres. Jesus, o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E a partir de hoje nós vamos ser cada dia mais obedientes à palavra de Deus, em todos os setores, em todas as áreas da nossa vida. Não é somente numa área. Às vezes queremos ser tanto exigentes em uma área, nós temos que ser em todas as áreas da nossa vida. Todas as nossas áreas nós temos que ser submissos a Deus. Submissos à palavra de Deus. No trânsito, na escola, no trabalho, no lar, né? Com os vizinhos, submissos. Porque nós somos procurados de todas as formas fazer com que nós nos desviemos da vontade de Deus. E nós nos afastamos disso. Às vezes nós somos tocados pelas pessoas a dizer, mas onde está a bondade de Deus? Onde está a bondade desse cristão? Se ele é contra aquela pessoa que está lá na cadeia, digamos. Está lá na cadeia. Como? Mas aquela pessoa está lá, está sofrendo lá. Ele está sofrendo lá. Não era melhor liberar? A pessoa está com, por exemplo, estava lá esses tempos, né, que era para ir prender um deputado, né, federal. Ele estava com câncer, né? E o pessoal, né, como é que é o nome que está saindo lá do presidente do Supremo lá? É o Joaquim Barbosa saindo, Joaquim Barbosa lutando para que ele fosse para a cadeia. Será que era a ruindade do Joaquim Barbosa? Ou era justiça de Deus? Para que ele fosse lá. Mesmo estando já com idade avançada, com câncer, mas teria que ser preso para mostrar que Deus faz justiça e para que o povo visse a justiça. Será que era maldade dele? Às vezes nós temos que ficar pensando, às vezes, será que notar essas coisas, será que era maldade ou era a chance, a oportunidade dele se reconciliar com daquela pessoa? Não do Joaquim Barbosa, mas daquela pessoa que estava indo para lá. Será que não era a oportunidade que Deus estava dando para ele, dele se reconciliar com ele, ser salvo ainda? Porque se continuasse tudo bem para ele, como parece que continuou, né? Você acha que ele vai se arrepender e lembrar se existe um Deus? Será que não era melhor ele ir lá mesmo e passar desde o começo, como os outros presos, para cair não é mais ficha agora, cair a unidade, ou receber um fax do Senhor, agora não é mais fax, agora tem tudo mais rápido, né? Receber um e-mail rapidinho assim, né? Deus, ele faz coisas, né? Faz coisas que às vezes nós ficamos preocupados, às vezes, mas quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a entender que isso é bondade de Deus, isso é agir de Deus, que Ele nos dá oportunidades para que nós possamos nos reconciliar com Ele e voltarmos a ser obedientes à vontade dele e viver uma vida em paz. Se não foi nessa vida, essa vida de paz, a outra vida após a morte. Ele nos dá oportunidade até nos últimos dias para nós. E Deus quer dar para nós, cada dia mais, oportunidades para que nós sejamos obedientes a Ele. E assim nós conseguiremos acrescentar anos de vida e paz em nossas vidas. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na minha e na tua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé.